Livro Pão Nosso, lição 78. Segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Paulo, Romanos 8:13. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. No sofrimento, identificam uma casa adequada ao desespero. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima da revolta. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. A dor, benfeitora e conservadora do mundo, é-lhe intolerável. A disciplina constitui-lhe angustioso cárcere, e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém, e quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Desditoso homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. E, se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou às melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com um lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel? Emanuel. Essa talvez seja uma das passagens de Emanuel que mais podem despertar dúvidas. Afinal, o que significa viver segundo a carne? Será que Paulo está condenando o corpo ou os prazeres naturais da vida? Eu penso que não. Ao longo da lição, Emanuel não fala do corpo em si, mas da consciência com que escolhemos viver. Aí, por isso, talvez a gente possa resumir a mensagem dele numa ideia muito simples. A questão não é o corpo que habitamos, mas a consciência que escolhemos alimentar. Porque, assim, quando alimentamos apenas o orgulho, o egoísmo, a necessidade de ter razão ou de satisfazer nossos interesses imediatos, nossa maneira de enxergar a vida também se transforma. Aí a dor parece injusta, a disciplina parece uma prisão, servir aos outros parece humilhação, perdoar se torna difícil, até mesmo o amor perde sua profundidade e passa a atender apenas às conveniências do momento. As circunstâncias da vida podem ser exatamente as mesmas para duas pessoas, mas a consciência com que cada uma enfrenta essas circunstâncias, sejam elas dificuldades ou coisas mais fáceis, ela produz experiências completamente diferentes. Talvez seja esse o sentido mais profundo das palavras de Paulo. A morte que ele fala não começa quando o corpo deixa de existir. Ela começa quando deixamos enfraquecer aquilo que existe de mais vivo em nós. A capacidade de amar, de compreender, aprender, servir aos outros, crescer. E aí Emanuel nos convida a olhar menos
para os acontecimentos externos e mais para a forma como a gente tem reagido a esses acontecimentos. Nossa consciência ela funciona como uma lente. Se ela está voltada apenas para os interesses do nosso ego, tudo parece motivo de conflito, insatisfação, revolta. Mas à medida que amadurece, a mesma realidade passa a se revelar como uma oportunidade de aprendizado, de transformação. Acho que o convite dessa lição é justamente esse: observar qual consciência temos alimentado todos os dias. Aquela que reage automaticamente aos impulsos, às circunstâncias, ou aquela que procura expressar o que tem de melhor, mesmo diante das dificuldades. Porque sempre que escolhemos a compreensão no lugar da revolta, o perdão em vez de ressentimento, a cooperação no lugar do egoísmo, nós damos um passo em direção à vida que Paulo chama de vida segundo o Espírito. E Emmanuel conclui lembrando uma verdade importante. Mais cedo ou mais tarde, todos seremos convidados à renovação. A morte do corpo não transforma por si só a consciência. Continuamos sendo aquilo que escolhemos construir em nós. Se durante a vida sufocamos nossos melhores sentimentos e vivemos apenas para satisfazer os impulsos mais imediatos, nós vamos levar conosco esse vazio interior. Mas se aproveitamos cada experiência para ampliar o amor, a compreensão e o crescimento espiritual, a passagem para uma vida maior será apenas a continuidade desse caminho. Por isso, o verdadeiro convite desta lição não é temer o futuro, mas cuidar desde agora da consciência que nós estamos formando. Faz sentido, não faz?